programa desta noite tem por título Esplendores Sacros do Barroco Italiano. Ele aborda um conjunto de compositores italianos que têm em comum o facto de terem passado uma parte mais breve ou mais prolongada das suas carreiras na cidade de Roma. Começamos por falar de Alessandro Scarlatti e do seu filho Domenico Scarlatti. Alessandro era napolitano, mas passou a sua adolescência e primeira juventude em Roma e voltaria à cidade eterna nos primeiros anos do século XVIII, permanecendo aí até 1708, quando regressa a Nápoles para assumir o posto de mestre da Capela Real. O filho Domenico, que depois há de vir para Portugal em 1719, chega a Roma em 1708, exatamente, no início do ano em que o seu pai, mais no final, haverá de deixar a cidade, e logo ganha grande reputação, com grande rapidez ganha uma enorme reputação na cidade, acontecendo que logo em 1714, mesmo no final do ano, ele é nomeado diretor da Capela Giulia, que era o coro privado do Papa. Pronto, e será nessas funções que ele irá ser abordado pelo embaixador português em Roma para vir para Lisboa assumir o posto de diretor da Capela Real de Dom João V. Os outros compositores neste programa são Leonardo Leo, que é um importante compositor também de Nápoles, um dos criadores do novo estilo napolitano, que foi professor nomeadamente de Jomelli, que há de ter uma relação bastante próxima com a corte portuguesa, mas já do reinado de Dom José. Temos ainda Nicola Porpora, outro napolitano, também muito importante como professor de canto. E finalmente, dois compositores que são de outra região, tanto António Caldara, que é um veneziano, que também passará em Roma uma parte entre 1709 e 1716, e Giovanni Bononcini, do qual se comemoram este ano 350 anos do nascimento, que trabalha em Roma durante uma parte da década de 90 do século XVII. Portanto, o repertório, como explica o título, é sacro. Portanto, vamos ouvir três Salve Reginas, respectivamente de Scarlatti pai e filho e de Leonardo Leo, e depois áreas extraídas de oratórias. Temos de Alessandro Scarlatti duas áreas da oratória Il Giardino delle Rose, que é uma reprise de uma oratória que ele já apresentara em Nápoles em 1698 e voltou a apresentá-la em Roma em 1707, no palácio do príncipe Francesco Maria Ruspoli, e sendo provável, inclusive, que o jovem Handel tenha tocado nessa ocasião ao cravo. Portanto, são duas áreas desta oratória que é muito engraçada porque o título original era La Religione Giardiniera. E então as personagens são três virtudes, que é a esperança, a caridade e a penitência, e depois temos a religião, que é a jardineira, que cuida do jardim, que são as almas humanas, e o antagonista, que é o Bóreas, portanto, o deus que designava o vento norte e que aqui é uma espécie de personificação, ou uma alegoria de Lúcifer. Pronto, e então as tentativas de Bóreas para destruir o jardim vêm seguradas pela intervenção e pelos cuidados que a religião demonstra, portanto, depois tudo terminando em bem. Finalmente, de Caldara, temos uma oratória que se chama A Madalena aos Pés de Cristo, que ele compôs em Veneza em 1698 e que foi estreada em Mantua no ano seguinte. Ouvimos desta obra uma área, e de Bononcini ouvimos uma área de cada uma destas oratórias, que também tem por protagonista a história de Madalena. Portanto, uma delas tem o mesmo título da obra de Caldara, A Madalena aos Pés de Cristo, que é uma obra que, aliás, é anterior à de Caldara, é de 1690, e depois a outra é A Conversão de Madalena, que data já de 1701, quando Bononcini já estava ao serviço de Leopoldo I da Áustria, que é o pai de Maria Ana da Áustria, que alguns anos mais tarde casará com Dom João, depois V.
A completar este alinhamento, temos ainda de Nicola Porpora, como referimos neste compositor, a abertura da sua oratória Il Trionfo della Divina Giustizia, que é uma oratória que foi estreada em Nápoles, na igreja de São Luís do Palácio, em 1716. Fica assim completo o programa desta noite, espero que seja do vosso agrado. Muito boa noite.